ela está cerceando o direito dele de defesa? Sim. Tá cerceando o direito de defesa. Assim, absurdo isso aí, Ailton. Não tem nexo o que ela está falando. Só que, infelizmente, tem uma parte do judiciário, tem setores do judiciário extremamente autoritários. Ela acha que ela é a rainha, quando na verdade ela deveria se colocar no lugar dela, de juíza, e o lugar do juiz é fazer a lei ser seguida. Inclusive, ele é o guardião do devido processo legal. Sem o juiz, é muito difícil garantir o devido processo legal. Não, então, eu quando eu assisti isso aí no sábado, eu fiquei de boca aberta, porque eu falei, ué, esse cara não vai falar nada, ou no caso do Ministério Público, eu falei, ele vai ficar inerte, ele vai ficar caladinho, e tal, isso não vai se manifestar, porque eu só vi o advogado da parte ali tentando conversar com ela, e mesmo assim, ela em alguns momentos, ela interrompe ele, entendeu? Porque ela pega e fala para ele que ele não vai ter direito a falar, já que o cliente dele não quer falar, então ela vai dar por encerrada a audiência e ninguém mais fala nada. Entendeu? Tipo, só eu falo aqui, ponto final, acabou, já era. E, infelizmente, qual o problema? Uma juíza dessa ela tem que ser afastada. Ela não tem que, ela não tem capacidade. Eu não sei se é capacidade moral ou se é capacidade jurídica, no sentido de conhecimento técnico para exercer uma função dessa, uma função de tamanha importância. Só que os órgãos de controle fazem vista grossa, né, quando isso daí chega. Porque um juiz assim, ele não tem, na minha opinião, o problema dela é moral, não é jurídico. O problema dela é que ela acha que ela tem uma autoridade que ela não tem. Ela tem um processo, ela acha que ela tem um processo penal dela. E uma pessoa assim não pode, você não pode dar poder para uma pessoa autoritária dessa forma, porque senão vai Nesse acumular. caso, Oi? desculpa, André, desculpa te interromper. Nesse caso, por exemplo, se alguém fosse fazer uma representação para ela no CNJ, quem faria? O advogado ou o próprio MP? Qualquer um pode ser um advogado, pode ser um IP, mas A, e tem a defensoria também não. defensoria também. Mas aí então, a gente tem um problema. Você sabe qual é a máxima sanção que pode ser aplicada por esse tipo de coisa? Não, alguma advertência só? Aposentadoria Não. compulsória. A Ah, pessoa fica aposentada. Uma pessoa que fez isso, né? Acho que assim, uma vez pode ser que ela tenha errado, mas eu imagino que ela faça isso bastante, que quando uma pessoa faz esse tipo de coisa, um negócio desse nível, ela já costuma fazer isso. Ela é autoritária, já é usual. é usual. Entendi. Imagina quantas vidas ela não prejudicou com esse autoritarismo. Uma pessoa que uma vez só tudo bem, né? Pô, errou, de vez em quando até uma advertência verbal já resolve. Pô, você não pode fazer. Agora, quando é reiterado, e eu imagino que seja reiterado, porque dificilmente quem comete um ato de autoritarismo comete o primeiro, né? Ainda mais sabendo que está gravando, é a certeza que não vai acontecer nada. É a certeza que nada vai acontecer. E uma pessoa assim, ela não se dá um prêmio de aposentadoria para ela, ela tem que ser demitida mesmo do serviço público para não ganhar nunca mais um centavo dos cofres públicos. Inclusive, em alguns casos, deveria indenizar a vítima pela arbitrariedade, indenizar o sistema judiciário pelo gasto que está sendo feito injustificadamente. Olha o absurdo que. Ela alega que, pelo que eu entendi, ela alega que isso ela está usando do princípio da celeridade e também da economia processual, para poder encerrar a audiência dessa maneira aí. Porque, como é conceito aberto, a celeridade eu quero resolver logo. E daí você confunde eficiência com eficientismo. Mas essa penalização, André, isso não na minha, na minha maneira de pensar, não é uma pena, pô. Isso é até que um benefício. Entendeu? Eu também Colocar o acho. cara em aposentadoria, então tá bom, agora eu recebo aposentadoria, estou em casa, não preciso mais trabalhar, está de bom tamanho. Aí E não é outra uma coisa, pena, pô, é um benefício. e aproveito e vou advogar e falo para todo mundo que eu sou ex-juiz.
Então, e ainda vai usar desse status, entendeu? Exatamente. Para poder passar para todo mundo que é o ex-juiz, hoje é advogado. Exatamente. Tipo Moro. Tipo o Moro, que é um juiz que é um cara que eu não contrataria de jeito nenhum. Nunca que eu É, contrataria esse cara. eu acho que ele decepcionou a muitos aí. E eu não digo só pelo momento agora, André. Não é só por isso tudo que aconteceu a ele ligado à presidência, não. No meu ponto de vista, lá atrás ele também já cometeu várias, vamos dizer assim, várias arbitrariedades, entendeu? Mesmo durante o período da condução da Lava Jato. Desde o começo da Lava Jato, eu já falei, "Ih, tem alguma coisa errada com esse cara." Porque o que acontece, Ailton, quando a pessoa, quando o juiz, é o que eu costumo falar, se o juiz aparece mais do que o jogador, ele marcou algum impedimento errado, deu um pênalti que não existiu, Não, né? eu vi uma frase outro dia não me lembro se foi do Karnal ou do Sérgio Cortella, um deles aí, que ele falou o seguinte, que quando a política entra na justiça, com certeza a justiça sai por uma outra porta. Exatamente. E o Moro, ele se mostrou parcial, ele mostrou, era aquele negócio, ele vestiu a toga do justiceiro. Tem uma série de legalidades na Lava Jato, não só com Lula, Lula é um deles, mas tem uma série de legalidades. Tá para sair aí uma delação do Moro participando, do Moro pressionando pela delação premiada, parece, né? Então, existe aí uma tendência à condenação, à criminalização do Moro, inclusive. é, no momento que para o Moro é o pior possível, né? Porque ele está lutando com gente inescrupulosa também, que está usando a Polícia Federal, que tá usando, que vai usar o sistema de justiça no em interesse próprio. Então, o Moro agora é o gato dele subir no telhado. O Eu gato também dele, vejo assim, o entendeu? gato dele. Infelizmente, eu também vejo assim. Eu acho que dentro de todos, André, na minha opinião, entre todos os magistrados que eu venho acompanhando, eu acredito que um que se mostrou de fato bastante eficiente, bastante conhecedor, até que me prove o contrário, e agindo sempre dentro da legalidade, foi eu tenho um apreço muito grande, não só por ele, como um outro também que eu gosto bastante, apesar de às vezes cometer alguns erros, mas nada até então que eu veja que seja tão grave, a não ser que você me corrija, é o ministro Barroso. Mas além dele, o Joaquim Barbosa, entendeu? Que participou do Supremo, o Aires Brito, entendeu? Também era um ministro que eu sempre tive um bom apreço, até porque ele também é professor, né, o Aires Brito, e eu vi alguns vídeos em aula que ele chegou a ministrar, e ele é bastante ponderado, uma pessoa bastante sensata, bem equilibrado nesse sentido aí. Agora, o Moro, Gilmar Mendes, Lewandowski, esses aí eu questiono, entendeu? A postura deles aí. É, O próprio Marco Aurélio de Mello. o Aires Brito, ele foi um bom ministro, né? Seria muito bom que ele tivesse na corte hoje. O Barroso, ele tem aquele problema que você acabou de falar quando a política entra na justiça, a justiça sai por outra porta. E o Barroso, é, ele não assina o que escreve. Ele mandou, ele, eu uso o artigo dele para falar sobre prisão em segunda instância, a impossibilidade da prisão antes do trânsito em julgado, porque ele já escreveu que seria impossível, e daí ele dá um voto contrário. Por quê? Porque é político, né? Então, ele fala assim, ó, vou aplicar agora a Constituição, agora eu não vou. Inclusive, ele fala que a presunção de que a interpretação constitucional ela cessa quando a norma é claríssima, quando não tem o que interpretar. E ele dá como exemplo a a prisão após o trânsito em julgado. Daí ele chegou lá na corte e jogou fora. Um que eu gosto muito, apesar de ter vários pontos que eu divirja dele, mas eu acho que é uma pessoa séria, é coerente, que é o mais importante, né? Porque, pô, divergir tudo bem. O que não pode é divergir porque a pessoa está contrariando o texto de lei, texto constitucional. Isso não dá.
né? Como o Barroso faz quando é conveniente. Mas um que eu gosto muito e que, apesar de discordar de várias decisões, eu ainda admiro muito é o Celso de Mello, né? A gente tem que falar, pô, o Celso de Mello, ele é uma pessoa que ele mantém uma linha coerente. O Marco Aurélio eu gosto, mas ele de vez em quando de vez em quando ele dá umas escorregadas também por conta de holofote, né? A gente vê que quando tem holofote, de vez em quando ele dá uma escorregada, mas assim, via de regra as decisões dele são coerentes. Uhum. É, o Gilmar Mendes, ele tem um problema enorme também que a política, infelizmente. Ele usa a política. Eu acho que aquela frase se enquadra bastante a ele aí, entendeu? Olhando, apesar de eu até brinco com alguns amigos, né? Porque eu sou santista e ele é também. E uma vez eu tenho um camarote na Vila Belmiro. E uma vez eu fui assistir o jogo do Santos, era uma final de campeonato paulista, se eu não me engano, Santos e Guarani. E o meu camarote é do lado do banco dos reservas do Santos. E ele entrou para ir num camarote lá no fundo, lá que na época era o camarote da família do Robinho. Só que como estava muito cheio lá, né, que era final de campeonato, dentro da Vila Belmiro, enfim. Ah, não, André, lembrei, era Santos e Palmeiras, que nós fomos campeão aí, foi O Guarani da capital. 2017. O Guarani da capital. De uma forma ou de outra era verde. Entendeu? Não era verde aí. Aí ele pegou e parou bem atrás, entendeu? Do meu camarote. O camarote é para 8 pessoas. Eu estava com 6 amigos, né? Eu, meu irmão e mais 4 amigos nossos ali, né? 2 clientes meus, inclusive, e 2 amigos em particular. E aí ele encostou aqui, porque tem uma mureta, né? Que fica baixinha, as cadeiras são altas, mas fica um muro baixo. Ele encostou bem no meu lado aqui, entendeu? Onde eu estava sentado. E aí nós começamos a torcer ali pelo Santos e tal. Ele bateu no meu ombro, né? E viu que eu estava com a camisa, ou melhor, eu tenho uma tatuagem do Santos aqui, né? Aí eu estava sem camisa e ele viu, também tem uma tatuagem de São Jorge nas costas. Aí ele pegou, bateu nas minhas costas e falou assim: pô, isso aqui já é um caso próprio da justiça, né? Você tem que decidir aqui. Ou você é corintiano ou você é santista. Você está com o logotipo você tá com o logotipo do Corinthians nas costas e no braço do Santos. Isso é um caso para se levar para o tribunal, para a gente decidir para onde é que você vai conduzir essas duas tatuagens aí. Aí eu falei, pronto, agora eu vou entrar na justiça por causa da tatuagem aqui, doutor. Aí ele pegou e deu risada. Não, estou brincando, é brincadeira. Isso para lá é pura brincadeira aí. Mas, enfim, até, né, óbvio que os meninos até hoje lembram, falou assim, aí, Ailton, ó, é santista essa porra aí, ó. Vê direito que esse corno tá falando aí, ou o que ele tá fazendo, que ele é santista. Os que estavam comigo no dia, até hoje falam isso. Você viu lá teu parceirinho, teu amigo lá que você fez amizade? Olha a merda que esse cara tá fazendo. Liga pra ele, caralho. Manda ele pensar direito nas atitudes dele aí, porra. Mas o problema é justamente, o problema dele é que ele não mantém a coerência que o Celso de Mello mantém. Porque se ele mantivesse a coerência, porque as decisões dele são muito bem fundamentadas. Aliás, eu acho que dentre os 11 ministros, e há muito tempo, já há muito tempo, talvez desde a saída do Eros Grau, ele é o ministro com mais conhecimento jurídico que tem lá na corte. Assim, ele é fora do normal. Ele detém um Você conhecimento. citou, você citou um outro aí que eu também sempre tive um bom apreço, o Eros Grau, e além dele, vou te falar mais um que me fez, inclusive, há muitos anos atrás, até assistindo ou vendo alguns vídeos dele, vi aula, tive, né, o prazer de assistir algumas aulas com ele, foi o ministro Sepúlveda Pertence. Também era bom, também era bom. É bom, né? Porque tá no, tá divulgando agora. Mas o Sepúlveda da Pertença também era bom. Agora, o Eros Grau, eu acho que foi um dos maiores, com maior conhecimento, um dos que a gente teve com maior conhecimento. Ele realmente era fora do comum. O Gilmar Mendes, eu acho que ele rivaliza aí com o Eros Grau. A questão é que, de vez em quando, ele entra em umas contradições que ele não precisava, por conta da política. Porque quando não tem decisão, quando não tem política por trás, as decisões do Gilmar Mendes são irretocáveis. Né? Concordando ou não, são irretocáveis. Ele não deixa brecha. O Mesmo a problema é, gente, mesmo a gente discordando, de fato, ele tem uma boa fundamentação quando ele vai se posicionar. Né?
Sim, e mesmo quando tem a política no meio, dificilmente ele faz como o Barroso, que ele deixa buraco. O Barroso deixa buraco. É, de Ele, fato, ele realmente procura não deixar os buracos, não. As brechas ele procura tapar direitinho. é, Agora, o Marco Aurélio, ele falha. o Marco Aurélio, o Marco Aurélio, assim, ele é um bom ministro. O problema é que ele, de vez em quando, dá umas escorregadas. A impressão que eu tenho é que por conta de muita exposição. Esses ministros também, eles tiveram um azar enorme, principalmente o pessoal da geração do Marco Aurélio, do Celso de Mello, do Gilmar Mendes, o Joaquim Barbosa teve um azar enorme, que o Joaquim Barbosa ele teve problemas sérios de saúde, por conta da pressão que ele sofreu. O, mas esses ministros eles tiveram um azar enorme porque eles pegaram essa transição de tratar o processo penal como espetáculo. Então Sim, pegaram. eu vejo isso até hoje. E é difícil se adaptar a isso, né, Hilton? Porque as câmeras, elas corrompem. As câmeras, elas deixam você envaidecido. O Você. status, né, André? Eu acho que o status leva a esse tipo de comportamento de cada um deles aí, entendeu? É se manter sempre, ou seja, a pretensão dos holofotes aí. Eu acho que isso é que estraga, entendeu? É por isso que eu levei em conta aquela frase que eu te falei. Eu só não me lembro se foi do Sérgio Cortella ou Mário ou Karnal. Foi um dos dois aí, entendeu? Que falou sobre isso. E isso eu guardei. Eu falei, de fato é isso mesmo, porque cada um deles aí, da justiça, quando deixou a política entrar, e a justiça que eles tanto propagavam acabou saindo por uma outra porta. Inf- Mas é um problema que a gente. Mas é o problema do ser humano, né? A gente, de vez em quando, fala, pô, vou dar uma decisão não baseada no conhecimento, mas eh, baseada em interesses políticos, para aparecer bonito na foto, né? Até Alô? porque, Oi, imagina, oi, Natália. Nathan, Não? Não, desculpa. eu não sei se você sabe, mas durante o mensalão, o Lewandowski ele tinha que entrar no aeroporto de Brasília por uma entrada lateral. Ele não passava pelo saguão por conta de por conta de gente xingando, ameaças, tentativas de agressões, né? Porque o pessoal Mas isso fala, aconteceu, isso também aconteceu com o Gilmar Mendes em Portugal, né? Quando ele se deparou com alguns brasileiros radicais aí, e não era nem nesse momento agora já da gestão do Bolsonaro, foi anterior, inclusive, às eleições. mas Ele foi ridicularizado mas foi num evento ou foi na no rua. aeroporto? Na rua? É. Não, na rua. Na- Ele foi hostilizado em Portugal na rua. Ele estava, acho que de férias, passeando com a mulher dele, com a família, enfim. E depois, na entrada também do avião, no retorno para o Brasil, houve uma manifestação de alguns passageiros de não querer prosseguir no voo com Gilmar Mendes no mesmo avião. Teve essa manifestação e ele acabou, para não prejudicar aí terceiro, que não tinha nada a ver com as manifestações que foram propostas ali dentro da aeronave, ele resolveu sair do avião e pegar um outro voo. É, é uma coisa triste, porque quando ainda está em algum evento, faz parte do jogo democrático, eu acho. Você fazer alguma manifestação dentro de um evento, principalmente quando são eventos políticos, mas dentro de um evento ainda está dentro do jogo democrático. Mas eu acho que é muito perigoso você pegar uma figura pública e azucrinar ela, como aconteceu, por exemplo, eu lembro, alguns anos atrás, que utilizaram Guido Mantega, né, taxando de corrupto, e a pessoa que a hostilizou foi presa na Lava Jato depois. É, isso aí eu vi, entendeu? Eu vi, foi num restaurante, né, que você está É, falando, foi no da hostilização restaurante. que ele sofreu. É, então, isso aí eu vi. E E eu daí vi realmente que quem hostilizou depois acabou preso da acabou operação. preso. Entendeu? Então, é muito, eu acho. E daí a gente pergunta, pô, por que será que estavam utilizando o Guido Mantega, né? Era por conta da corrupção mesmo ou porque o governo PT
resolveu dar autonomia para a PF? Porque isso daí não há dúvida. O combate à corrupção do sistema de justiça criminal começou no governo PT. Eu não tenho nem dúvida disso. Não, eu também lembro que, de fato, foi eles que deram maior autonomia para a Polícia Federal. E equiparam Apesar a de, PF. por exemplo, mas o Lula também, né, o André, na segunda gestão dele, ele também se opôs ao comando da Polícia Federal, ele chegou a trocar também o comando da Polícia Federal e não houve, naquela época, tanta oposição ou tanta divulgação, assim, né, tanta propagação desse ato que ele promoveu, quanto houve agora com relação ao Bolsonaro, né? Ninguém Mas dizia lá atrás, e ele já estava sob investigação na época, ou melhor, sob investigação quanto mensalão, não quanto o sítio e tal, nada. Naquela época, investigações se tratavam só do mensalão ali. E, no entanto, ninguém chegou a vincular a insatisfação dele com a Polícia Federal e a troca com a eventual interferência junto à Polícia Federal. mas é que essa interferência foi uma troca que não foi uma troca para engessar a Polícia Federal como se cogita hoje, né? O que acontece? A polícia, tanto que continuaram investigando o PT, né? Uma coisa interessante, antes do PT, os, os escândalos chegavam por meio de investigações da imprensa. E depois do PT, os escândalos chegavam por meio de investigações da Polícia Federal, né? Isso sim. Isso é um avanço. Você acha, você Agora, acha que, por exemplo, eu acho sinceramente, só para fazer um adendo, apesar de você sabe meu posicionamento com relação ao governo Bolsonaro, mas eu acho que foi uma intromissão indevida do Poder Judiciário no governo federal, no Poder Executivo, impedir a nesse nomeação do. momento, sim. Eu acho que foi indevida a atuação do Poder Judiciário. Eu acho que, por mais que, até porque a única prova que tinham era a palavra do Moro, né? A palavra de uma pessoa, na minha opinião, não serve para embasar nada, não serve para embasar nada, muito menos de uma pessoa que está politicamente envolvida. Eu não tô nem questionando a idoneidade do Moro, né? Eu tenho um amigo que diz, ó, a palavra do Moro não vale tanto quanto uma nota de R$ 3, né? E pessoas que Eu conhecem o sempre, Moro. eu sempre achei, André, desde o início, após a eleição, que esse convite aceito por ele nada mais foi do que um trampolim, entendeu? Que ele queria ter usado. E eu acredito, na minha opinião, eu acredito que houve esse acordo entre ele e o Bolsonaro para que ele aceitasse o cargo de ministro da Justiça, mas com um único propósito: era ser indicado lá na frente para poder ocupar uma cadeira no Supremo. E como o Bolsonaro, porque eu achei estranho a atitude do Moro logo depois daquele caso da PF, que eu acredito que ele usou aquilo pura e simplesmente como o motivo, mas eu sempre achei que depois do Bolsonaro ter comentado em algumas redes sociais e também em algumas emissoras de rádio e TV, de que ele já tinha em mente ali algumas opções para poder indicar para o Supremo no final do ano, e isso ele não incluiu ali o nome do Moro, isso feriu o ego do Moro. E aí acabou o Moro se sentindo insatisfeito, usou a eventual manifestação de troca da PF para poder jogar a merda no ventilador, entendeu? Porque ele já tinha consciência de que ele não seria o indicado ali. Você acha que isso tem sentido? Ó, o que eu acho é o seguinte, tem muita coisa aí envolvida, porque dentro do que estava correndo em Brasília, lá no Senado, já estavam falando que logo que que saiu o vazamento da Intercept, já falaram que, olha, se indicar o Moro, existe uma grande possibilidade dele ser barrado no Senado. E o Moro, ele sabe disso. Ele sabe que ninguém sério acha o Moro competente. Aquele pacote anticrime que ele fez, é, tecnicamente, ele deveria ter vergonha de ter feito aquilo.
né? Tanto se você for abrir o texto enviado para a Câmara, você vai ver que no PDF está nomeado como Memórias de Curitiba. Bom dia, Me gente. falaram. Oi, bom Bom dia. dia. Tudo bom, Henrique? Tudo bem? Não. Tranquilo. Mas só Eu vi, concluir. André, eu vi isso aí, entendeu? Eu não me lembro quem foi agora, foi alguém muito próximo. Não me lembro se foi o Edu, um amigo, ou então a Elisandra, que é presidente da Ordem de São Tomás, né, que nós somos muito amigos, e eu acho que foi ela que comentou isso comigo. Acredito que foi ela, porque o marido dela, ele é um advogado criminalista, né, bem conceituado aqui, né, na região. E ela comentou isso conosco num jantar que nós tivemos, que esse pacote do Moro, de fato, tinha o que você falou, que seria, há uma menção sobre Memórias de Curitiba. Ela comentou isso aí. O que você está me falando não é... Né? Não, se você colocar pacote projeto de lei, pacote anticrime, daí vai aparecer lá as notícias. Se você clicar em qualquer notícia, vai abrir um PDF que o nome do PDF é Memórias de Curitiba. Se você fizer essa pesquisa rápida, você vai ver. E é um pacote, e a exposição de motivos é vergonhosa, Ailton, é vergonhosa. Geralmente, quando se tem uma exposição de motivos, pega-se diversos doutrinadores. Primeiro que um pacote dessa magnitude, você chama uma comissão de juristas para elaborar, né? Com advogados, com promotores, com juízes, com professores, com defensores públicos, com a sociedade civil. Você chama uma série de pessoas para dialogar, para falar, olha, vamos fazer Teria que uma ter coisa criado uma comissão. exatamente para chegar e para ser uma coisa de qualidade, né? Bem embasada, aquele negócio. Eu tenho minha mãe, ela costuma dizer, 1 mais 1 nunca pode ser igual a 2. Quando você está falando de duas pessoas, né? 1 mais 1 tem que ser sempre mais do que 2. E você colocar diversas pessoas, mesmo com pensamentos antagônicos, pensando, mas que sejam pessoas qualificadas, pensando num projeto de lei, vai trazer alguma coisa que contemple e de forma técnica os diversos pensamentos, como foi a reforma de 84 do Código Penal. E o Moro não, ele foi extremamente arrogante, mandou um projeto de lei para lá, a exposição de motivos é vergonhosa. Geralmente, quando você tem uma exposição de motivos, que é a parte mais importante desse projeto de lei para você justificar o porquê ele está sendo feito, você coloca juristas do mundo inteiro falando sobre aquilo, experiências que já ocorreram em outros países, pesquisas, né, se não dentro do mundo jurídico, da sociologia, da psicologia, para embasar, né, falar, olha, aqui está o embasamento técnico do projeto de lei. E as citações que o Moro fazia era citação ao antagonista, não era nenhuma citação, não era citação a veículos de comunicação sérios. A gente tem. A imprensa brasileira tem uma série de problemas. Mas, a Folha e o Estadão são veículos sérios. Seria um embasamento já, né? Se fosse para ele utilizar de algum meio da mídia, não o antagonista. Ele poderia usar o Estadão e a Folha também. O próprio Exatamente. Globo. O O próprio Globo, Globo. exatamente. Só que, então, e com isso deixou claro para os senadores que ele não tinha conhecimento jurídico para estar no Supremo. Ele não tem conhecimento jurídico para estar no Supremo. Assim, o Supremo ia ser uma bomba lá. Ele está no Supremo porque ele não tem capacidade técnica para ocupar uma cadeira de tamanha importância. E daí estamos falando que, olha, tem o problema político, tem o problema jurídico agora, né, de conhecimento. Ele não iria, teria uma chance muito grande de ser barrado no STF. E daí o que acontece, Ailton? Ele sendo barrado no STF, primeiro, o presidente não pode mandar alguém para ser barrado. É um desgaste muito grande ao governo. Mas Isso daí poderia acontecer. poderia Porque ele acontecer. pode ser barrado ele poderia ser barrado na sabatina, né? Isso. Pode falar, Nem José. chegar até lá, né? Eu acho que nem eu estava comentando, eu acho que nem chegar até lá, porque já teve até um desgaste, né? No tempo que ele era juiz, ele teve um desgaste com o Supremo,
o Gilmar Mendes, com um monte de gente. Quer dizer, os caras não era bem aceito, bem visto lá. Os caras não iam deixar de entrar de uma forma fácil ali. Né? Não, Então, eu acho que isso aí ia atrapalhar muito. E daí o governo ia ter um desgaste. Quando ele viu isso aí, quando ele viu isso acontecendo, ele falou, pô, beleza, a minha saída é carreira política. Só que esse governo está se desgastando a cada dia. O governo vai criar uma rejeição muito grande e quem tiver nesse barco vai Não, foi isso afundar. mesmo. Vai afundar. Foi isso mesmo. Vai afundar. Quem tiver Olha, nesse vai me barco... desgastar a minha imagem. Exatamente. Ele falou, pô, eu não quero afundar junto. E ele resolveu apostar que ele teria uma vida política independente do lavajatismo ou do bolsonarismo. Não, o bolsonarismo ele é filho do lavajatismo. Né? Quem criou o Moro, quem criou o Bolsonaro, vamos ser bem sinceros, se não fosse o Moro com aquele monte de ilegalidade dentro da Lava Jato, o bolsonarismo não tinha surgido, porque são dois argumentos muito fortes dentro do lavajatismo. Primeiro, que é o combate à corrupção, né, e a corrupção de um partido, a corrupção do PT, da esquerda. E o segundo argumento é que vale tudo para combater o crime. Né? A gente pode fazer o que quiser para combater o crime. Isso acabou tendo uma repercussão muito forte na sociedade. E daí cresceu o lavajatismo. Agora, tem que ver se o Moro ele vai ter vida própria sem o Bolsonaro. Pelo seguinte, tem duas questões que são interessantíssimas aí. O Bolsonaro ele não está abaixo dos 25%. Né? A gente só vai ter uma noção das da força do Bolsonaro mesmo depois das eleições municipais. Porque nas eleições municipais a gente vai ver quem vão ser os prefeitos eleitos. Né? Mas você acha que ele vai entrar nessa seara? Não, o Bolsonaro ele vai apoiar, ele vai ter que ter apoio ele vai ter que apoiar alguns prefeitos. Sim, mas a campanha dele inteira não foi feita de maneira isolada, né? Ele depois veio recebendo os apoios vamos dizer assim, dos oportunistas, mas ele se manifestar em apoiador de alguém, ele não fez isso lá atrás, né? Com relação à época das eleições que também era o cargo também era dos governadores, ele não se manifestou sendo apoiador de nenhum. Você acha que agora ele entraria nessa seara em apoiar alguém? Eu acho que ele não vai entrar por conta da... Ele não tem nem partido, né? Não só a falta de partido, mas o risco político para ele. Porque se ele entrar apoiando alguns prefeitos e esses prefeitos perderem, o desgaste político vai ser muito grande. Mas a gente sabe que tem um apoio implícito, nem que seja um apoio ideológico. Então, por exemplo, por mais que a Joyce Hasselman ela seja oposição ao Bolsonaro hoje, a gente sabe que a linha ideológica dela e do Bolsonaro são a mesma. Então, eu acredito que hoje ela está se manifestando, se posicionando contra, mas por causa do atrito que ela teve lá, até por uma disputa, vamos dizer assim, de liderança com os filhos dele, né? sim. E isso desgastou a relação e agora ela está se demonstrando como, vamos dizer assim, como esquerda, né? Como contra o posicionamento dele ali. Mas isso também aconteceu com a Janaína. Esquerda não, né? Não dá para dizer que ela é esquerda. Assim como Não digo de esquerda, mas ela tá, vamos dizer assim, trilhando o caminho do contra, entendeu? Sim. Não apoiando a esquerda, né? Mas a esquerda, inclusive, usa algumas palavras dela e até mesmo algumas manifestações que houve por parte dela para poder demonstrar de que alguém que era apoiador hoje também é contra o próprio governo, né? Então usa dessas palavras dela para dizer que ela também está se posicionando de forma esquerdista. Na verdade, mostra as contradições, explicita o ataque da extrema-direita, né? Porque a Joyce também é extrema-direita. Ela sempre se demonstrou extrema-direita.
E, A campanha inteira dele, ela se e demonstrou 100% ligada a ele, 100% extrema-direita. agora, Mas o fala que aí, eu acho José. que está acontecendo na política, no Brasil, que é o seguinte: ou o cara ele segue uma linha bolsonarista, por exemplo, ou ele segue uma linha do PT, esquerdista. Eu acho que criaram eu acho que essa situação, nós só temos duas maneiras de pensar. Ou você é esquerdista PT, ou você é Bolsonaro, entendeu? Então, ela vai se aproveitar de uma dessas linhas, eu acho. Ela vai curvar ou para a esquerda, ou vai curvar para o lado do Bolsonaro. Quer dizer, lógico que isso aí não deveria existir, né? Está errado, não tem, né? Mas ela está seguindo a onda que ela pode seguir, entendeu? Ela vai ter que curvar para um dos dois lados. Então, ela vai ter que, né? E como ela brigou com o Bolsonaro, eu acho que ela não pode se aproveitar dessa linha dos eleitores do Bolsonaro, né? O Então, que, eu acredito que ela vai curvar para algum lado da esquerda, assim dizer, né? então, Eu acho que ela não é. é que o Bolsonaro e esses 25% que apoiam o Bolsonaro, eles têm uma tática que é igualzinha à tática fascista do Mussolini, né? E a tática do Hitler. Tudo que discordava Sim, deles era comunismo, sim, né? sim, Tanto que o pessoal tira sarro, olha, lista atualizada de comunistas. Daí colocam o sim. Moro, colocaram, a semana passada colocaram o Trump, né? Eu, Isso é muito preocupante, viu? Porque a gente fica, mas, a gente vê, eu vejo pessoas assim que, criam uma ideologia na cabeça e não consegue ver os erros, né? A mas, pessoa ela não vê os erros e parece hipnotizado, né? É uma coisa impressionante, né? Assim, eu falo dos dois lados, né? Tanto mas como o cara Zé, que é muito, não é, né? não é nem ideologia, é paixão só. Porque ideologia É, tem racionalidade e só tem ideal. Mas essa paixão, André, no meu ponto de vista, ela está sendo extremista nas duas pontas, tanto do não, sim, lado a favor do Bolsonaro quanto contra. Na minha opinião, eu vejo que nos últimos, basicamente, 3 anos, vamos dizer assim, de 2017 para cá, o nosso país foi dividido em dois lados, entendeu? De forma extrema. Ou você é 100% extremista à direita ou você é 100% extremista à esquerda. É a visão que eu tenho hoje da política. Eu acredito que, no meu ponto de vista, deveria ter esse bom senso, tanto por parte da esquerda quanto os extremistas ali, para que houvesse coerência, não os extremos, entendeu? Eu sou um ex-militar também, servi o exército, saí do exército, eu era cabo. E eu servi na época vamos dizer assim, o nosso comandante na época era o João Batista Figueiredo. Eu não acredito, além do João Batista, outros que a gente viu aí até anterior a ele, um que eu acredito que era bem mais radical e aprendemos isso no Exército, era o Geisel. E a mesma política da época do João Batista, sendo ditador, né, sendo autoritário, como é hoje, eu vejo o posicionamento do Bolsonaro, em alguns momentos, entendeu? Quando ele se impõe, não dando a palavra para alguém, sendo radical, coibindo as pessoas também de manifestar a sua ideia, o seu pensamento, enfim, de uma forma como aconteceu na época do João Batista. Entendeu? E isso acontecia muito com os generais na época lá, que chegavam inclusive a mandar prender jornalista ali que tinha feito uma pergunta para ele sem colocar, vamos dizer assim, nada muito absurdo ali, mas só pelo fato do cara discordar dele ali, ele já estava mandando prender jornalista ou então impedindo o cara de entrar em alguns momentos onde os militares estavam. Eu não concordo com isso. Eu não vou dizer que não, eu votei no Bolsonaro, né, óbvio, acabei votando nele ali, mas pura e simplesmente, estou sendo bem claro, não digo só por falta de opção, mas eu não tinha outro, entendeu, que não fosse Bolsonaro para evitar o PT mais uma vez na gestão. nessa Porque eu não situação, né? acreditava, eu não acreditava e nunca acreditei no Haddad, muito menos na Manuela Dávila. Então, nesses dois aí, eu fui, vamos dizer assim, bastante contra, mas eu estou falando não pelo plano político. Eu estou falando pela pessoa em si. Eu estou levando isso pelo lado pessoal. Vocês estão entendendo? Por Não, isso, mas meu eu também não sou. posicionamento.
Eu não sou muito Por isso fã, meu posicionamento foi bolsonarista naquele momento. Você acha que ele não tinha capacidade de liderança, né? Você não acha que ele tinha capacidade de... Não tem. Entendeu? Não tem. Eu vejo ele hoje um cara totalmente dispersivo. Até acredito que pode haver, talvez, um pouco mais de uma mudança agora aí com o Gerro do Silvio Santos entrando lá no Ministério das Comunicações, que possa poder dar uma friadinha nele, porque a maneira de ele se expressar, o vocabulário dele, o Henrique, deixa não só nós internamente aqui hoje, nesse atual momento que a gente vem vivendo, com bastante segurança, mas a exposição do nosso país também lá fora não é uma das melhores, entendeu? Nosso presidente, infelizmente, ele está se demonstrando ali como é difícil até admitir isso, mas um psicopata, cara, porque ele a cada momento que passa, eu vejo aquelas paradas dele lá na frente ali quando ele vai para casa, nas entrevistas que ele dá, ele tem hora ali que eu acho que ele surta, velho, entendeu? Eu não acredito que um presidente do país possa ter esse tipo de comportamento, cara. É muito vergonhoso. O tempo que ele está, né, com esse cargo público, né, ele era para ter melhorado, ele era para ter um nível intelectual melhor. Né? Às vezes, eu vejo atitudes que ele toma assim, não discriminando nada, não discriminando ninguém, não. Mas você pega um PM na rua, o cara não tem cultura, ele trabalha, não tô discriminando, precisamos da polícia, temos que ter a polícia. Mas você pega um cara assim, despreparado, o cara que entrou, o cara que não tem cultura, o cara não tem... Ele faz aquela forma funcional, entendeu? Como uma pessoa num outro cargo público, sabe? A pessoa não tem um intelectual, né? Para estar Então, na Henrique, posição que ele está. eu vejo assim, Henrique, ele pode ter, eu vejo o Bolsonaro hoje como aquele cara que tem excelentes ideias, entendeu? E uma excelente postura, mas na hora de colocar isso na prática, Mas ele tem se que ter perde, habilidade, né? entendeu? Ele Tem se que ter perde, habilidade. Então, ele na se verdade, demonstra como amador, entendeu? então, Nessas Não tem circunstâncias. habilidade, não tem articulação política, que é o muito que, importante. Agora que ele começou a distribuir cargo, ele não entendeu que funcionava assim. Infelizmente, né? O Brasil funciona assim, mas entendeu? Os caras querem cargo, entendeu? Isso aí, agora que ele percebeu que os caras barraram ele. Então, infelizmente, tem que ter um jogo de cintura. não é questão de Tem que ter um jogo de cintura. não é Não questão de jogo adianta. de cintura. Todo as coisas que ele faz, ele está olhando, ele é bem calculado. Ele ficou durante 30 anos na Câmara, ele sabe como funciona. Ele sabe como Ele funciona. sabe, mas ele vendeu outra imagem, né? Ele vendeu. Ele não podia ir contra o que ele vendeu, que ele não ia distribuir cargo e tal. E agora ele viu que não funciona, entendeu? Não tem como, entendeu? O Ele cara tem que sabia que não funcionava. Ele sabia que não funcionava. Quem não saber. entendeu, quem não entendeu fomos nós. Nós estamos tentando entender pelo seguinte: ele estava, o Bolsonaro, não é que ele não entrou na Lava Jato porque ele não era corrupto, né? Pô, ele tá caindo, aliás, antes da eleição já caía problema de corrupção no Bolsonaro, com funcionário fantasma, rachadinha, todo mundo sabia. O que A acontece? rachadinha é mais. Ele não entrou na Lava Jato por um simples motivo. Quando uma empresa que vai pagar um deputado, ela vai pagar uma liderança. Ela não vai pegar um deputado com pouca influência, ele vai pegar um deputado com muita influência. Então vai pegar, por exemplo, o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, ele era um dos responsáveis pela distribuição dos valores que as empresas pagavam para os deputados. Por quê? Porque ele era a liderança. Não adianta você chegar para uma pessoa, por exemplo, que nem o Glauber Braga, por exemplo, que que tem muito, que fala bastante, tem uma interlocução grande com a sociedade, né, com o eleitorado dele, mas que tem uma interlocução pequena dentro da Câmara e paga alguma coisa para ele. Né? Falei do Glauber Braga, é um deputado do PSOL, o PSOL tem uma Sim. postura diferente, mas só para dar um exemplo, você tem que pegar alguém que seja influente, que tenha uma influência. Então,
Isso daí tanto dentro da esquerda quanto da direita. Então, se você Não adiantaria pegar um deputado só, né? Então teria que Eu pegar o acredito- chefe deles. Eu acredito que assim, eu acredito, o Henrique e o André, que hoje a colocação do menino aí, eu esqueci o nome dele aí, no Ministério das Comunicações, é exatamente para que haja essa abertura melhor com as duas casas, tanto o Senado quanto a Câmara lá. Por quê? Porque ele estava totalmente desarticulado, ele não tinha interligação, entendeu, com essas duas câmaras. É o contrário, ele só tem embate. E esse embate que ele provocou, como ele provoca até hoje também com alguns governadores, com alguns prefeitos e tal, ele deixa de, ele se demonstra o cara que está procurando liderar o nosso país de forma isolada, Mas entendeu? é o Porque que, ele mas é o que ele tem está apoio, e buscando. esse apoio ele precisa. Mas é o que ele está buscando, ele está querendo fazer, ele está querendo concentrar o poder. Só que o que acontece? Se ele tivesse com um governo com grande aprovação, ele conseguiria concentrar o poder. O embate está ocorrendo. Nossa ligação vai cair, André. Vai cair. Vai. Bom, foi enriquecedor bater um papo contigo. Adorei aí, entendeu? Desculpa tomar esse teu tempo aí. Não, Vou que é fazer isso. meu trabalho só para agregar a lota lá, porque eu penso eventualmente na minha pós-graduação, e aí eu estou tentando elevar ela um pouquinho, mas de fato, obrigado, André, pelos ensinamentos, obrigado pela paciência e também essa dedicação que você teve aí mesmo à distância com todos nós aí pela sala. Obrigado. Um abraço. Obrigado, viu, André? Valeu, Zé. Valeu aí, A gente se vê nos corredores da universidade A no gente se vê próximo nos semestre, com corredores. certeza. Professor André, Abraço. vai dar aula para a gente? Esse semestre que vem? Não, eu vou dar aula só para o 9º e para o 10º no semestre que vem. Ah, é? Tá. Mas eu vou Então, estar nos nos vemos corredores.